Jesus. Amém. Muito bom estarmos na presença do Senhor, cultuando ao nosso Deus nesse domingo. E hoje nós seremos ministrados por uma irmã que é missionária da Jocum. É isso? A irmã Gleice. Gostaria que ela, junto com a Mônica, né? Vocês estão em quatro aí, né? Estão em quatro. Apresenta para nós, Mônica, a missionária, junto com as outras visitas que nos acompanham. A paz do Senhor, igreja. É sempre muito bom quando nós podemos voltar aqui. Sempre quando a gente tem algo para compartilhar com a igreja, eu sempre entro em contato com a pastora Sirlene e ela prontamente abre as portas para nós com muita graça e com muita receptividade. Eu acredito que a grande maioria já nos conhece, nós já estivemos aqui em outras oportunidades. Nós somos do projeto Importe-se, né? Que temos uma parceria aqui com a Geladeira Solidária, na Pia Solidária. Enfim, nós fazemos algumas coisas juntos através do projeto Importe-se aqui com a igreja. E hoje nós viemos com muita alegria apresentar para vocês essa moça preciosa. Ela se chama Gleice. O projeto Importe-se a conhece já, a gente já anda juntos há aproximadamente uns 10 anos. Nós temos apoiado o que eles têm trabalhado no campo. Ela vai falar um pouco melhor. Ela é casada, o esposo dela também é missionário, é a família missionária, né? A Gleice, o Gilmar e o Samuel, que está ali junto com a Cleusa, que é uma grande parceira nossa também do projeto Importe-se, e ela ficou na responsabilidade de conduzir o Samuelzinho enquanto a mamãe ministra. Então, nós temos essa parceria com eles já há aproximadamente uns 10 anos e nós apoiamos eles no campo. E gostaria que daí ela vai dar um breve relato da nossa parceria, do que o Senhor fez na vida dela. Ela tem uma história tremenda de onde o Senhor a tirou. Ela foi tirada, assim como todos nós fomos tirados de um lugar de morte, né? Mas ela pode relatar melhor a condição em que ela vivia, a história dela, como ela chegou até aqui. E ela vai dizer um pouquinho para vocês sobre isso e vai mencionar onde eles estão, como ela foi parar na base da Jocum. Ela serve na base da Jocum lá em Almirante Tamandaré, como ela foi parar lá, o que ela faz hoje lá. Então, eu acredito que será um tempo de bastante edificação para nós como corpo de Cristo, nos unirmos, nos identificarmos no reino do Senhor, o que Ele está fazendo através dos irmãos que estão no campo, nós que ficamos aqui, como nós contribuímos, o que isso resulta. Então, é muito especial partilhar isso com vocês. Sempre quando eu tenho oportunidade de trazer os nossos missionários, eu gosto de partilhar com aquelas igrejas que estão sempre conosco, que andam junto conosco. A pastora Sirlene sempre foi muito receptiva. Tudo que nós temos para partilhar ou para repartir ou para solicitar, ela está sempre conosco. Então, a gente gosta de vir trazer os frutos com essas igrejas, tá? Então, que vocês sejam edificados, né? Eu sou a Mônica do Importe-se e ela é a Gleice da Jocum. E agora ela pode falar um pouquinho melhor do que o Senhor está fazendo através deles no campo missionário. Deus abençoe vocês. Samuel é missionário. Daqui a pouco ele vai na Cativide, né? Gente,
A Mônica, eu vi uma vez, e estava procurando quem era ela agora, né? Porque eu achei que você vinha com Silas, né? Ela é irmã do Silas. Você sabe quem é o Silas, aquele professor, né? Que sempre está conosco ministrando. Foi através do Silas que a gente chegou até a Mônica, e a Mônica chegou até nós, né? O Silas veio visitar a gente uma vez aqui. E Deus nos uniu, né? Deus nos uniu. E então, da família do Silas, né? Só para deixar vocês mais situados, ok? Amém? Fica aqui, vai lá com a vovó, passear um pouquinho. Vai lá, agora vai lá com a vovozinha lá, que ela vai levar você para passear ali, tá? Lá fora. Quer ir lá fora ver os carrinhos? Que ela leva você, tá? Então fica aí. Graça e paz, igreja. Como vocês viram, eu estou muito rouca, mas muito. Eu acho que foi alguma armadilha do outro, mas nós vamos tentar entregar o que o Senhor nos mandou, né? E o pior é que eu estava muito boa, eu estava ótima. Nunca eu fiquei assim, nunca. Então, Deus tem propósito. Deus tem propósito, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, tá bom, menos mal. Meu nome é Gleice, né? Eu estou na missão há 10 anos, quase para 11 já. E trabalho com o Ministério de Misericórdia, eu, meu esposo e minha família, né? E a gente tem atuado em várias áreas e frentes, né? Sendo canal de bênção na vida de outros, né? Para a honra e glória do Senhor. Isso, a glória é dele, por ele e para ele, né? Então, a gente está bastante feliz em poder contribuir no reino, porque eu e meu esposo, a gente éramos pessoas que improváveis, né? Bem improváveis mesmo. E Deus lapidou, resgatou, trabalhou, investiu, e hoje nós podemos compartilhar. Eu não sou pastora, não sou de púlpito. Para mim, fazer isso aqui é porque é o Senhor que manda mesmo, é necessário, até para edificação da igreja, né? Que o missionário fica lá no campo, lá de tênis, calça jeans, e, né, prende o cabelo e não fica... a gente não tem muito esse tempo da formalidade, né? Muita correria, muita coisa feia de ver ali. Então, a gente acaba acostumando também nisso daí, né? Na correria e tudo, né? Então, os irmãos, eu já vou pedindo perdão, eu não sou teóloga, não tenho, mas, assim, o Espírito Santo de Deus, ele tem misericórdia e ele usa do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. E aprove a Deus nos trazer aqui, e eu creio que para alguém, em algum coração, ele vai encontrar morada, essa palavra, esse testemunho. A nossa oração é que vocês sejam realmente muitíssimos edificados, que não voltem mais da mesma forma que entrou aqui. Em nome de Jesus, é a minha oração e eu creio nisso, porque Deus é poderoso, né? A palavra dele é viva, né? Deus ele entregou um único filho para que chegasse esse dia aqui para nós. Porque nós todos já éramos todos condenados, não sou eu. Nós já estávamos condenados, né? Então, tem aquele louvor, né, que pela cruz, e foi ela que nos trouxe até aqui, né, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Eu nem sempre fui essa pessoa que você está vendo aqui, né? Arrumadinha, né? Não estou aquelas coisas, mas, olha, eu estou de parabéns. Eu mesmo posso dizer que eu estou de parabéns, está ótimo pelo que eu vivi. Eu morei, eu tenho 40 anos, agora no fim do mês eu vou
fechar com 4.0, glória a Deus, e eu estou louvando muito a Deus por isso. É uma semana muito importante para mim, um mês muito importante para mim, 40 anos, como todo mundo fala, só faz uma vez, né? Mas no meu caso é um marco e é algo histórico, porque eu já estava condenada para não sobreviver nem até 10, 15 anos. Né? Eu ouvia muito isso. Mas Deus ele tinha outro plano, e o plano dele foi perfeito, é maravilhoso. Né? E a gente está aqui. Morei muito tempo na rua, dos meus 13 aos 18 anos eu morava na rua. E depois, e antes disso, eu morava em orfanato também. Fui uma criança que morou a vida toda, a primeira infância e tudo em orfanato, na casa de pessoas. Né? Passei por diversas situações de abandono, de... como que fala? Aquela negligência, né? Porque, às vezes, a gente pensa que a negligência é tal coisa, é outra. E, às vezes, você impede uma pessoa, uma criança, de conhecer Jesus, você impede a pessoa de ter acesso à palavra de Deus. Sabia que as pessoas que mais correm risco, que está em risco... Obrigada, pastor. Que está em risco, uma criança, não é só essa que mora na rua. As pessoas que mais correm risco de vida, que está em risco mesmo, é a pessoa que não conhece a palavra de Deus, que nunca ouviu falar do Evangelho. E eu estava nesse risco de morte mesmo, nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Né? Numa sociedade igual que a gente fala, né? Cada esquina tem uma igreja, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu estava correndo um altíssimo risco nessa área e fisicamente também. Eu fui diversas vezes espancada até tremer no chão e, assim, só não morri porque foi a misericórdia de Deus mesmo, né? De tanto abuso de autoridade, de força, pessoas mal intencionadas, né? Mulher morando na rua não é fácil, para homem, para ninguém não é fácil, mas para mulher não é fácil, né? Você tem que Deus tem muito propósito para você não morrer ou você não fazer coisa pior com outras pessoas. E Deus me guardou em todos os sentidos, gente. Em todos os sentidos. Até o fato de eu nunca ter me envolvido com prostituição, com drogas, não é mérito meu, foi para a honra e glória do Senhor, que preservou isso em mim, porque senão eu teria já me acabado, afundado e morrido. Então, Ele preservou isso em mim. Então, isso eu louvo muito a Deus, né, de ter guardado, me livrado da morte. Então, eu era tão assim... guardada por Deus, sei que Deus passava sempre, porque quando eu dormia, cada dia eu escolhia um lugar para dormir, para não dormir todo dia no mesmo lugar, né? Não ficar sendo visada e marcada por bandidos, gente mal intencionada. E eu via que, quando eu saía de lá, eu ficava sabendo que teve chacina. Eu mudava, teve briga e esfaquearam. Eu mudava, teve estupro coletivo. Então, assim, era sempre na minha vida, são detalhes, pequenos detalhes que fizeram muita diferença na minha vida e me guardaram, né? O Senhor fez algo tão grandioso dentro de mim, de dentro para fora, que era impossível. Mas eu falo que era impossível eu ser curada de tudo que eu passei, de todos os traumas, de abandono, né? Eu conheci minha mãe, eu estava com 10, 12 anos, e minha mãe morava na rua também, coitada. Né? Não tinha nenhum tipo de estrutura, de informação, então ela também era uma pessoa de perfil agressivo. Então, eu tinha que ficar pedindo na rua para agradar ela, tinha muitos namorados, aquela situação, gente.
né, que a gente escuta todo dia, sabe, e pensa que só está lá na África, né, só é lá do outro lado do mundo, e está do lado da nossa casa, é nosso vizinho, é um parente, é uma comunidade do lado, e às vezes a gente fecha o olho. A gente fecha os olhos, sabe por quê? Porque a gente muitas vezes não quer ver mesmo, porque dói. A gente fala, o que eu vou fazer? Eu não posso salvar o mundo, eu vou orar. Não é assim que a gente fala? Mas, assim como eu tive a transformação, mas não foi só porque as pessoas iam para um canto e iam orar, né? Muitas pessoas arregaçaram a manga para me resgatar. Deus pode fazer? Pode. Ele sozinho poderia fazer tudo, mas ele escolheu usar a igreja, né? Escolheu usar eu e você, né? Para transformar pessoas. Então, quando eu morava na rua, e foi bem legal, teve um impacto bem grande lá da igreja, né? Com o pessoal da Jocum, que agora eu estou lá, por ironia do destino, ainda estou na mesma missão que eu fui alcançada, né? E ainda trabalho no mesmo ministério que há anos eu vi se apresentando na rua, né? Deus nos detalhes, né? E teve esse impacto, eu lá, só lá na rua, morrendo de fome, né? Querendo saber o que estava acontecendo e tal. Aí eles fizeram o apelo, tudo, mas choveu de gente, porque eles começaram a distribuir roupa, cortar cabelo, toda aquela ação maravilhosa, né? Já aproveitei, já cortei cabelo, tomei banho, né? Que já tinha um tempão sem banho, né? Já comi, já deixei tudo certo, né? Porque eu pensei, vai ser só hoje, então eu tenho que aproveitar e fazer tudo para a semana. Então eu comi, foi pensando que não ia acontecer o amanhã, né? Quando eu ouvi a palavra de Deus, não entendi muito bem, eu não tinha noção de nada, gente, mas nada mesmo, totalmente fora desse mundo aqui. Eu nem sabia que existia tudo isso aqui, esse mundo. Eu era totalmente numa mentalidade de outra, eu vivi em outra. Que eu morei a vida toda em rua, a pessoa que mora na rua, ela tem uma mentalidade escrava. E a cabeça não consegue ver, a mente, a gente não consegue pensar e nem ver que existe uma outra coisa. É só aquilo lá. Então, se você é uma pessoa daquela, com todo o carinho que eu vou falar agora, tá? É com muito respeito. Mas se você é daqueles que julga, que comenta, que fala, esse cara, essa mulher, não sei o quê, procura não fazer esse pré-julgamento até que você sente do lado dela e caminhe 1, 2, 3, 4, 10, quantas milhas for possível. Agora, de primeira, você olhar e falar que tem um pré-julgamento, você vai dar conta disso daí. Você vai prestar conta disso daí, porque você não sabe quem é aquela pessoa. Assim como eu, que estou hoje aqui, hoje está mais tragável, né? Olhar para mim e me ouvir, né? Mesmo com essa voz de taquara rachada, mas está bom de ouvir, está agradável, está um tom bom, o cheiro está bom, a roupa está ótima, tem família, tem amigos, está tragável, né? Mas eu fui a mesma pessoa há 20 anos atrás, mas ninguém olhava, ninguém conseguia ver isso. Mas eu sempre tive aqui, né? Porque dentro de mim existia alguma coisa de bom que precisava só ser lapidado. Mas a minha cara, eu montava que eu era mal, pitbull. Bem cara de mal, né? Brava, mas nunca nem fui brava. Nossa. Mesmo morando na rua, era muito mansa, muito tranquila. Mas então, com todo carinho, respeito mesmo, tá? Muita reverência e temor. Não sintam agredidos. A missionária veio aqui agredir, não é, tá? Mas é algo que eu vivi, né? Muito preconceito, pessoas fechar vidro na minha cara, mandar eu ir trabalhar, chamar de tudo que é nome, que não precisa nem falar, que vocês sabem que as pessoas falam mesmo e pensam. Mas, antes disso, caminhe essas milhas que eu falei, porque vai valer a pena. Depois que você caminhar essa milha, as pessoas que caminharam comigo, os anos que eu precisei, hoje eles estão vendo os frutos. E hoje eles são parceiros do Importe-se,
né? Até um casal é parceiro do Imports que me abençoa. Mas essa família mesmo em específico caminhou muito, não é só caminhou, me colocou dentro de casa com um filho pequenininho, menor que o meu filho, né? Me tirou da rua, eu comia, dormia, ficava lá na casa deles, né? Do jeito assim, falando palavrão. Imagina uma adolescente falando palavrão dentro da sua casa, né? Sem rumo, suja, totalmente sem noção, e 2 criancinhas, menor que esse meu filho. Eu, hoje, conheço Jesus tudo, eu sou muito cautelosa em pôr dentro da minha casa, por causa do meu filho. Porque eu sei o poder de influência, né? Eu sei, a gente põe, porque eu e meu esposo, a gente é doido mesmo, mas a gente é muito cauteloso. A gente tem muita cautela, muita direção de Deus, plano A, B, C e H. Mas então, a gente faz porque sabe que tem esse efeito, que tem esperança, né? Amanhã é um missionário, é um médico, né? É um diácono, é uma pessoa que vai trabalhar na igreja, na organização. Sabe essas pessoas de rua? Sabe? Eles são ótimos evangelistas. Então, assim, escancara teu coração para a realidade, escancara teu coração para essas pessoas, porque o coração de Deus move, arde e se movimenta por essas pessoas. E se eles vêm para a igreja, eles adoram ficar na porta recebendo. Sabe por quê? Porque eles foram muito rejeitados. Pode colocar para receber, para servir, são excelentes evangelistas. Ninguém sai sem um aperto de mão e um abraço, porque é onde mais faltou. Né? Então, hoje quem vos fala é uma pessoa, mas outrora não. Era bem destruída, sabe? Bem marcada para morrer mesmo. Todos os dias eu ouvia dessa mulher que eu morava: você vai morrer, você vai ser pior que a sua mãe, você não vai vingar. E, né, hoje eu estou aqui e fiz bastante seminários, cura, libertação, fui em tudo que é coisa para libertação, fiz a minha parte, a igreja participou também. A igreja é algo que eu amo muito. A gente fica lá na missão, não tem tanta oportunidade de estar cultuando. Embora a gente cultua, a gente preza por isso, nos tempos que dá, nas horas que dá, como a gente viaja muito, é muito corrido, mas eu sou muito apaixonada por igreja, eu amo estar no meio do corpo, sabe? Eu valorizo muito isso. Então, valorizem esse tempo aqui de comunhão, de estar, mas também queiram sair, tá? Queiram sair, faz um movimento, pastor, chama todo mundo, vamos fazer um movimento, vamos abreviar a vinda de Jesus. A palavra fala que enquanto nós não formos o mundo não verá quem é Jesus. Assim como eu. Lembra que eu falei que eu nem sabia que existia gente, igreja, sociedade, eu nem sabia. Tem gente lá fora que não sabe. Não sabe, porque está aprisionado. Vamos abrir nosso coração em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo. Não vamos gerar preconceitos, ficar pensando: eu sou incapaz, eu não posso, eu sou pobre, eu sou rico, eu sou casado, eu sou solteiro, eu sou músico. Não somos nada, nós somos de Jesus e ponto. Dobra o joelho e pede para Deus me dar uma estratégia. Os jovens que estão aqui, em nome de Jesus, a palavra fala, o jovem tem a força. O jovem tem as forças. Você viu o menino aqui no louvor, o rapaz, né? É lindo o louvor, tudo, mas quando o jovem põe a boca, põe a mão, o negócio muda. É diferente, não é? Eu já fui jovem, né? Eu era assim também, né? Eu era assim também. Eu brincando, né? As crianças também, gente, a igreja, invista na criança. Não duvide da capacidade espiritual de uma criança. Eles entregam cada palavra. Eu vou contar um testemunho rapidinho. Eu estava numa igreja e era para eu ter casado com um rapaz. Lá a gente fazia corte, não beijava, não abraço, faz nada. Graças a Deus. Eu olhei esse livro. Olha, Deus, ele me livra de tudo.
E aí eu era líder de célula. Depois que eu me converti, a igreja trabalhou, comecei a trabalhar. Eu gostava de trabalhar e servir. Eu era líder de célula de adolescente, de criança também. Aí eu conheci esse rapaz, morava com uma irmã da igreja, que me adotou também, tudo. Minha história foi de abandono, uma boa parte. Depois foi de adoção até hoje, né? Para a glória do Senhor. E era para me ter casado com esse rapaz. Uma criança da minha célula, que eu liderava, ela chegou e falou assim, tia, se a senhora está feliz, tudo bem, mas eu não queria que a senhora casasse com o Paulo, não. Eu, aí ela falou ainda para mim, eu sei que a senhora vai achar que eu tenho ciúmes, mas eu não tenho, não. Eu sou de Jesus. Eu não queria, mas a senhora quer. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Fiquei guardando. Aí noivei, ainda insisti em noivar, e achando esquisito o negócio. Gente, não demorou muito tempo, graças a Deus. Os pastores me chamaram, e chamaram esse Paulo para falar que ele estava tendo... que uma mãe foi na igreja falar que o Paulo estava tocando nas partes íntimas dos meninos. Quando foi averiguar, foi ver, o cara era gay, homossexual. Então, ele ia tentar ficar debaixo dizer que era casado, nós íamos casar, para ficar na prática do pecado. Gente, ia acabar, devastar com a minha vida. Olha só o que o prato do diabo estava preparando para a minha vida. Então, não duvide da capacidade espiritual de uma criança. Deus usa, as crianças são usadas para falar conosco. Tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu queria abrir uma breve palavra aqui. E a gente podia pensar um pouco juntos. Como eu disse, eu não sou pastora, tá? E, a propósito, eu só conto histórias da Bíblia para criança. Na comunidade, eu trabalho numa comunidade bem carente, e eu vou lá todo dia, à tarde, de manhã, para contar histórias da Bíblia. Então, eu só sei contar histórias da Bíblia como se fosse para criança. Então, você vê eu infantilizando muito, não acha ruim, tá? Porque é muitos anos nisso aí, tá? Eu gosto muito dessa palavra que está em Filipenses 4. Cadê? Deixa eu ver se aqui. Filipenses 4, 6. Tá bom? Antes de eu ler essa parte aqui, aí senão depois eu me esqueço tudo, mas aí eu já deixo tudo certinho isso aqui, né? A gente vive na Jocum de uma forma muito especial, muito importante, que é usando a fé, exercendo a fé. A Jocum significa Jovens com uma Missão. E ela é... Quando eu fui para a missão, assim, estava orando, né? Depois de trabalhar, muitos anos trabalhei numa creche, tudo. E o Senhor já veio... Eu consegui uma casa, aluguei um apartamentozinho, estava começando a minha vida social, tudo direitinho. Aí o Senhor falou assim, pronto, agora você vai sair daí. Pensa num baque que eu tomei. Foi pronto. Me tira da rua, me põe numa casa. Agora eu quero me tirar da casa, você missionária, ficar morando na rua, ficar passando fome de novo. Aí é batalha na vida, viu? Mas eu ouvia Deus falar comigo mesmo, que estava se findando o meu tempo. Eu trabalhei 4, 5 anos numa creche que era cristã. E eu amava. Pensa, uma pessoa que morava em rua, não tinha nada. Aí depois foi trabalhar numa creche. Ixi, eu era amada por todos lá na creche. Estava indo tudo bem, tudo certinho, tudo bonitinho. E eu sou meio metódica. Aí tem que estar tudo certinho. Aí até dinheiro, quando eu vou separar, água, eu escrevo. Luz, vou escrevendo e fazendo os pacotes. Né? Aluguel, aí põe tudo lá. Aí eu tava ótimo para mim desse jeito, né? Aí eu vendo Deus falar comigo, tive que ouvir 2 anos a mesma situação e eu resistindo, porque eu
estava prezando pela segurança, por ter um salário, por poder me sustentar dignamente, né? Não ter que ficar pedindo, não ter que ficar mendigando, porque muitos anos eu pedi na rua, né? E muitos anos bateram a porta na minha cara, me chamava de tudo, mas as pessoas não param para perguntar o porquê que você está na rua, o que aconteceu, né? Então, eu estava fixa nessa creche bonitinha, e Deus falou para mim ir. Quando eu não aguentei mais e me rendi, eu falei para o meu patrão, eu vou pedir as contas, porque eu não aguento mais ouvir a voz de Deus, eu preciso obedecer. Aí ele falou, não, você não vai pedir a conta, eu vou te mandar embora. Aí eu fui embora ele me mandou embora com dinheiro para me pagar a Jocum. E para você ficar na Jocum, você tem que fazer um curso chamado ETED, que é uma escola missionária, né? Assim, só que eu creio assim, né, que missionário, ou você já. Nós somos chamados para isso, né? Nós somos missionários. Cada um dentro da sua área e da sua forma, mas nós somos. E aí eu tive que fazer esse curso, esse processo. Então, eu tenho que pagar. Aí, paguei. Aí, Deus falando, só que você não vai mais voltar. Eu achei que eu ia fazer o curso e ia voltar. Não, mas você não vai mais voltar, você vai ficar aqui. Aí, pronto. Aí, minha cabeça fez um nó. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu já perdi o trabalho, já entreguei o apartamento, eu não tenho mais nada. Como que eu vou ficar aqui? Como é que eu vou me sustentar aqui, Senhor? Aí ele falou assim, da mesma forma que durante todos esses anos eu te sustentei, eu te guardei, eu te livrei, eu sou o mesmo. Não vai te faltar nada, só obedece. Ele usou o livro de Isaías, que eu edificaria os muros antigamente assolados, né? Levaria alegria em vez de pranto. Então, testificou, e isso vai fazer 11 anos já. A gente não ganha R$1, não tem salário. Algumas missões, os missionários, eles pagam, dão até 13º, fiquei sabendo, tudo. A Jocum, e até uma das formas que eu escolhi a Jocum por causa disso, para exercer fé. Então, na Jocum, a gente exerce a fé, é por meio de relacionamento com a igreja, né, com projetos, com pessoas que têm um coração na obra. Quando você está trazendo a tua oferta, o teu dízimo para a igreja, e o pastor ou o obreiro fala, vamos ofertar em missões. Eu não sei se é só lá em Almirante Tamandaré, as pessoas já pegam a moeda, ou esquece, ou nunca dá, né? Culto de missões não dá muita gente, mas se esquece que esse culto de missões pode resgatar milhares de pessoas que estão na rua, e essa pessoa que você resgatou vai ser o pastor, vai para uma nação onde você não pode ir, não tem coragem, mas a pessoa tem, ela é treinada para ir. Então, a gente tem que ter uma visão de reino, né? Visão de investir. Eu sou missionária e eu invisto na vida de missionários, pouquinho, mas eu invisto. Porque eu creio nesse trabalho. Quem está lá no campo precisa desse apoio para se sustentar, para pagar uma conta, tem filhos, tem ônibus, tem viagens. Então, a gente vive de ofertas, né? A gente necessita das ofertas, mas a gente necessita muito mais da tua oração, da tua intercessão, do teu lembrar de quem está lá no campo. Enquanto a gente está na igreja, a gente reclama que tem ventilador, que o banco é mole, que o banco é duro, que a cortina é preta, que a cortina é branca, que o microfone não presta. Mas a gente, lá no campo, a gente não está preocupado com isso. A gente está resgatando pessoas, né? Tirando pessoas do fundo da onde, igual eu saí, de um buraco que ninguém nem via onde eu estava. Eu cheguei a ficar 15 dias dentro de um banheiro, presa. Mas nem que se eu gritasse para o mundo ouvir, ninguém ia me ouvir. Podia ter morrido. A gente vê relatos na TV e acontece mesmo, pessoas sendo mortas, violentadas, sabe, abusadas, né? Então, invista mesmo num missionário, invista no teu filho para ele fazer um curso, se ele quer, sobre missões, faça teologia, né? Invista na igreja, no reino, coisas que é eterna, tá bom? Então, eu queria só deixar isso ressaltado para que vocês não se esqueçam
de ofertar, de orar. Tem esse projeto Importe-se, mas existem muitos outros também que são bênção por aí, né? Investindo em missionários, que pagam preço para investir em missionários. Eu louvo muito a Deus pelo projeto, porque, através deles, a gente tem conseguido alcançar mais pessoas. Porque a oferta não para em nós. A gente, como eu disse, a gente paga para estar lá, né? Então, a gente tem que comprar cesta básica, comprar o lanche das crianças. Tem dia que a gente faz rateio entre missionários lá para comprar todinho e o pão para dar para eles. Ou bolacha, que é mais barato. Não é fácil, gente. Como é que você despede 50, 100 crianças sem dar nada? Né? Então, assim, é bem sério o trabalho, é bastante sério, tá? Bastante importante, porque são crianças que amanhã vão estar aqui alcançando esses lugares, e a gente crê nisso. Em nome de Jesus Cristo, a gente crê na transformação. Amém? Então, dentro do meu próprio testemunho, da minha história, é que eu agarro nessa palavra aqui. Eu queria deixar com vocês essa palavra, tá? De Filipenses 4, 6, né, que eu falei. Posso ler? Amém? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa palavra, ela já virou até... ela é bem assim, todo mundo fala. Para que você está ansioso? Né? Não andeis ansioso, mas às vezes a gente não tem a plena revelação dela, do que ela está dizendo mesmo, né? Sobre o que é essa tal da ansiedade, né? Essa tal dessa preocupação. É justamente você pensar e já estar pré-julgando alguma coisa que nem aconteceu ainda, que nem você sabe o que vai ser. Isso aí mostra muito da nossa pouca fé, né? E a fé é algo muito importante que a gente precisa exercer, né? Ela é um exercício. Lá na Jocum, igual eu falei, a gente não tem esse salário, e aí, a hora que a gente tem filho, a gente fica mais assim, né? Tendo que exercer isso aqui. Exercitar. Né? Às vezes, agora essa pandemia deixou muita gente ansiosa, né? Muita gente preocupado, porque tinha aquele padrão, começou a cair, para manter aquilo lá ficou difícil para todo mundo, né? Muitas perdas, né? Então, é um ótimo versículo para o momento da nossa vida, mas ele não é só para esse momento, né? A palavra de Deus, ela é para sempre, né? Ela é para ela ser exercitada e pôr em prática, né? Nós temos colocado em prática o que recebemos, toda essa revelação da palavra de Deus? Será? Né? Pode ser uma pergunta retórica, mas assim, pensem, será? É muito sério, né? É muito sério. Não é algo que a gente vem na igreja aqui, ouve um monte de palavra. Por isso que eu, assim, de verdade, nem fiquei assim preocupada. Não vou levar uma palavra assim, para eles pular e saltitar. Sabe por quê? Não, porque todo mundo aqui já sabe. Vocês já estão bem evangelizados. A gente se esforça e faz um pouco mais quando é o povo lá da rua, tudo leigo. Todo sedento, precisando. Mas nós não. O pouco que eu sentei aqui, vocês têm ótimo alimento, estão em ótimas mãos. Ótimas mãos. Né? Então, coloque em prática essas coisas. Não deixe a ansiedade, não deixe aquele preconceito, os pensamentos acelerar aquilo que nem você sabe. Né? Mas trilha na paz que excede todo entendimento.
Mas como é que nós vamos ter paz agora? Eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu estou com o meu casamento, eu estou com o meu filho. Mas Deus viu tudo isso já. Já foi tudo na cruz, Ele já viu, Ele já sabia. Ele passou tudo isso aí. Sabia que quando fala que Ele levou sobre si toda dor, toda enfermidade, tudo, é tudo, você sabia? Ah, fui abusado, Ele levou. Ah, fui abandonado no altar, Ele levou, Ele sabe. Ah, perdi um filho, Ele sabe. Tudo Ele sabe. Tudo Ele venceu, e ainda venceu, né? Então, nós podemos vencer tudo. E ainda ter uma paz que excede todo entendimento. Gente, eu tive que exercer isso na minha vida, a fé. Porque senão eu já estava consumida pelo pecado e pela morte. E quando eu me converti, foi outra luta ainda. Porque aí a tendência vai passando os anos, eu acho que eu tenho mais de 20 anos de convertida, por aí, né? Com os anos, a gente acostuma a ficar sentado na igreja. E é cômodo, é legal. Né? Vai passando, você não lê Bíblia. Gente, eu não vou nem perguntar, porque assim, não vamos nos expor. Mas, assim, você tem hábito de todos os dias abrir a palavra de Deus e meditar e orar nela, buscar uma palavra nela para aquele dia? Você movimenta a tua vida, teus passos na palavra? Eu sei, é corrido, eu tenho que trabalhar, eu tenho não sei o que, assim. Mas, cara, se você soubesse que isso dependesse da tua vida, você ia fazer isso. Deus me livre, eu não consigo sair da cama, eu já saio da cama caindo de joelho. Eu já saio caindo e orando. Deus me livre. É porque eu morro de assim, um medo, né, saudável. Não, eu tenho que estar direitinho. O bom de ser metódico é isso, né? Eu tenho que estar ali. Busca a revelação do Senhor, busca a palavra de Deus. Não entendeu? Chama o pastor, pastora, chama todo mundo, vai orar. Faz grupos de oração, não roda de escarnecedor, tá? Para falar A, B, não rodinha. Grupos de oração. Que eu quero ver se o inferno não vai correr de nós. Né? Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio mesmo. E tudo vai acontecendo na nossa vida. Minha vida deslanchou quando eu comecei a entender sobre perdão, sobre fidelidade, sobre mansidão. Até engravidar, eu engravidei. Porque assim, a gente se converte, só que não é assim, ó, tá santo. Não é assim, não é um processo. Ou foi só comigo, porque morei na rua, porque não tive mãe, estrutura. Eu sei que é com todo mundo. Uns são mais profundos, mas é com todo mundo. Então, foi todo um processo, parar de falar palavrão, aprender a arrumar cabelo, tomar banho, sentar igual uma mulher. Porque eu não estava nem aí. Sentava, né, mas nem... Né? Se eu precisasse deitar, eu deitava, colocava o pé para cima. Eu não estava nem aí. Falta de reverência. Né? Então, uma coisa que o Samuel tem 2 aninhos, né? Mas a gente já está tentando sinalizar e falar para ele, ter o mínimo de respeito e reverência. Não é fácil. Né? Não é fácil. Mas, quando tem 2 anos, é uma situação. Mas tem gente de 30, 40 que não tem um pingo de reverência no culto. Mas não tem mesmo. Eu olho, eu fico... Vai 30 vezes no banheiro. Não sei, né? Num culto conseguir 4 vezes no banheiro, mas vai, né? Então, assim, a gente... O mínimo de reverência, amor e respeito com a palavra de Deus. Então, eu tive que ir aprendendo isso aos poucos, fui exercitando isso, até chegar na posição que a gente está hoje. Hoje eu estou na missão... servindo o reino de Deus, com a misericórdia de Deus, com crianças de rua. A gente trabalha com orfanato. Meu esposo, Gilmar, também é outro resgate, é outro milagre também de Deus. Aquele lá, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aquele lá. Cada hora que ele vai soltando, a gente tem 6 anos casado, eu ainda não sei tudo.
Aí, às vezes, quando a gente está na igreja, ele está pregando, ele fala alguma coisa a mais, eu falo, meu Deus, é isso. Aí até brinco, olha que livramento. Mas ele é uma bênção de Deus, uma bênção de Deus. E Deus uniu esses propósitos. Duas pessoas sem sonho, sem projeto, perdido. O meu esposo foi perdido 14 anos no crack, gente. Sabe o que é crack? 14 anos. Tem que ser só Jesus, não é casa de recuperação, é Jesus mesmo. E hoje ele é uma bênção. E o que ele mais faz, o que ele faz hoje? Entra aí no meio de biqueira, não tem medo, não. Biqueira, sai tiro, sai de tudo, ele está lá, resgata, a mãe liga chorando, ele vai buscar, interna. Bem bacana o trabalho dele. E a gente está nesse mesmo propósito, né? Entregando sopa, alimento, esperança, amor, abraço. Até, infelizmente, eu já fiz até velório, né? Lá onde eu trabalho, morreu uma criança há um tempinho atrás com verme. Imagina, em pleno século XXI, verme. Então, assim, a gente sofre muito, porque está acompanhando ali, olhando a carinha todo dia. No outro dia, de madrugada, a mãe liga, você corre lá desesperado para ver o que está acontecendo, a menina morre na tua frente. Né? 10 aninhos. Então, assim, bem difícil, né? Já fizemos reconciliação. Então, na missão, você é meio que bombril, né? No campo, você é meio que bombril, e a gente precisa de você para estar orando para a gente. Para a gente também não se sentir sozinho ali. Parece que a gente fica um monte de soldado no meio do tiroteio. Às vezes eu me sinto desse jeito. No meio do tiroteio ali, você tem que ser MacGyver para se defender e ter estratégia para lidar com todas as coisas que acontecem diante de você, para resolver. Então, assim, hoje, se eu posso deixar uma palavra, um pedido, orem por nós e exerçam a fé. Olhem para frente, deixem as coisas que passaram para trás. Hoje, a partir de hoje, profeticamente, em nome de Jesus, deixa para lá e vamos começar de novo, começar uma história. Eu fiz assim na minha vida. Não importa quantos anos você tem de igreja, se você é A ou B de igreja, não importa. Vamos daqui para frente, vamos agarrar junto aqui para frente. Não é isso? E Deus se agrada disso, de um coração simples. Não vê uma criança, que simplicidade, né? Vamos fazer isso, na simplicidade. Não, daqui para frente eu sou nova criatura. Em nome de Jesus, eu vou fazer de novo. Eu quero fazer a diferença, eu quero acrescentar no reino. Porque, como Gleice, não existe só uma Gleice no mundo. Tem muito mais gente aí fora, aí, ó, clamando. Né? Eu queria... Dá tempo ainda de passar um videozinho? Tá? Eu queria passar um vídeo. Ele é bem rápido, assim, só para vocês terem ideia assim, do que a gente faz. Né? A gente faz trabalho de discipulado nas casas, né? Além de entregar as cestas básicas, né? Porque as pessoas têm sempre essas necessidades mesmo. Mas eu tenho um projeto de contação de histórias bíblicas. Até o flanelógrafo ainda eu uso. Vocês acreditam nisso? Não sei se vocês conhecem isso, né? Tem gente que nem conhece, né? Mas a gente usa. A gente tem muitas necessidades lá, mas o Senhor tem provido, né? Na simplicidade. A gente senta lá no meio da comunidade mesmo, na favela lá. Tem um campo lá. A gente fica lá no campo mesmo. Eu conto história. Tenho tempo com eles, a gente ora, e aí eu faço as visitas nas casas, eles fazem questão, eles falam, tia, vamos lá na minha casa. Eles arrumam até coisa que nem está acontecendo, porque eles querem que a gente vá conhecer os pais, e Deus tem usado dessa forma, né? Para a honra e glória do Senhor. A gente também entrega sopa lá para eles, 2 vezes na semana, e faz um almoço, 2 vezes na semana. Ou seja, a gente mora lá na comunidade. Então, a gente precisa de muita oração, de muito suporte, tá, gente? Em nome de Jesus. Aí é o Morro do Papagaio, tá bom? Vai passar as fotos e vocês vão ver o Gilmar aí também, meu esposo. Pode colocar. Yeah. Se minha vida cantante, se eu erguer minhas mãos sem meu coração,
Se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir, sorrir, sorrir. Que minha vida cante a ti. Como a igreja diz, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Oh, oh, oh. Yeah. Que minha vida cante a ti. Minha vida te dou, sacrifício sou. Eu quero anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir, sorrir, sorrir. Que minha vida, uou, diz adorador, que minha vida cante a ti. Pouquinho, é só para ficar mais visível, né? Porque nós somos bastante visuais, né? O povo brasileiro, né? Somos bastante visuais. Mas tem muito mais, a gente trabalha bastante, é bem intenso, chega a ser pesado, mas assim, a gente não tem, é um cansaço que é gratificante. A gente vai deitar, dorme lá 1, 2, 3 da manhã, mas assim, é gratificante. É uma gratificação e de nos sentir parte de algo que nós nem éramos merecidos, não precisava ser a gente, não. Eu podia usar qualquer um outro, né? A gente só disse sim e obedecemos, né? Eu queria, basicamente isso, né, que eu queria entregar para a igreja. Eu espero ter edificado bastante a fé de vocês. Eu sei que às vezes a gente vem assim, poxa, vai vir uma missionária, opa, vamos rodar 3 vezes aí, saltitar, palavra profética, mas a maior palavra profética que a gente pode ouvir é a gente ter relacionamento com Deus, é ter vida com Deus. A gente não pode defender de palavra profética, ficar esperando de outros, a gente pode buscar. E eu senti muito forte mesmo, pastor, mas muito forte mesmo, assim, descansa. A minha igreja está sendo bem alimentada. Só compartilha o que o que você está fazendo no reino comigo, para que eles se sintam parte, porque eles fazem parte disso. Está acontecendo uma movimentação, mesmo que você não veja e não saiba. Entendeu? Então, não desista da tua fé, de estar fervoroso mesmo e atuante no reino, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus sempre. Amém? Enquanto a nossa amada irmã, resgatada e prova viva que Deus age nos lugares mais profundos, que nós sentamos aqui e muitas vezes nós não imaginamos onde Deus age, nós não temos essa dimensão, porque nós temos o privilégio, muitas vezes, de não ter vivido em lugares difíceis,
ter nascido em lugares difíceis, né? E nós temos uma dificuldade de mencionar isso, de que Deus age nesses lugares. Enquanto ela falava, Deus foi ministrando meu coração e deu 2 textos para mim. Um de Romanos 1:16, que fala sobre o poder da palavra de Deus, né? E o outro de Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é eficaz, né? O poder do resgate da palavra de Deus. Se não há quem fale, como a palavra vai chegar até lá? A hora que eu poderia ficar te ouvindo, amanheceu o dia te ouvindo, né? A sua história e o que Deus tem feito. A hora que eu vi ali os lugares onde eles trabalham e ela contando também, eu também sou fruto de resgate, porque eu também morei na favela, né? Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é a palavra de Deus. Eu sei o poder que a palavra de Deus tem. E eu também tenho muitos anos que fui resgatada e que eu vivo dentro da igreja, mas o meu coração sempre fora. Uma das coisas que eu busquei muitos anos na minha vida, e quem me conhece mais intimamente sabe disso, que eu busquei muitos anos na minha vida que eu queria olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Porque quando o olhar de Jesus encontra uma pessoa, não tem quem não se dobre. O poder das trevas se dissipam. Porque quando o olhar de Jesus, através da nossa vida, encontra uma pessoa em situação de risco, é o amor que encontra. Quando o amor se manifesta dessa dimensão na nossa vida, e ele flui de nós, é Jesus, é o amor, é o dom eterno que encontra as pessoas. E é quando esse olhar encontra o seu, você é resgatado. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu na sua vida. É isso que acontece com a gente, é isso que acontece com as pessoas que a gente consegue ser Jesus. Que a gente consegue, né? Jesus, ele transcende isso. E vai lá e encontra a pessoa, ela se sente enxergada e vista, né? E aí há a salvação. Eu luto, e quem me conhece de perto, eu luto sempre, 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 para que a gente não julgue, para que a gente olhe com o olhar de Jesus. Essa é a minha luta pessoal. Essa é a minha luta pessoal de todos os dias. Amar como Jesus amou e olhar com os olhos de Jesus. Não sou perfeita, mas essa é a minha luta diária, né? Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Nós, como igreja, temos sido trabalhados para essa dimensão. Glória a Deus por isso. Queremos louvar a Deus pela sua vida, né? E queremos te abençoar, né, o seu trabalho, o trabalho do seu esposo, da sua base, né, de trabalho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero dizer que realmente nós somos alimentados pela palavra de Deus. E que o seu testemunho, contar a dimensão de vida, realmente é de Deus. Realmente meu coração aqueceu. É de Deus esse momento, né? É de Deus esse momento. A gente não faz ideia. A gente não faz ideia do que é fora das 4 paredes da nossa igreja e da nossa casa, né? E que o Senhor nos leve em lugares bem onde precisa luz, através das nossas orações,
através do abençoar financeiramente, né, das nossas doações, através de despertar para ir. Porque, como a irmã disse, a gente não faz ideia do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. A gente não faz ideia. E que pode ser aquele que Deus levanta para salvar vidas e nações, né? Então, nós queremos louvar a Deus por esse momento. Amém, querida? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Nós queremos Te louvar, Deus, pela vida da Tua serva, que o instrumento do Senhor, que o Senhor resgatou, um instrumento do Senhor para resgate de vidas. Obrigada, Senhor, por esse testemunho, por essa história de vida que nos sacode a nossa vida de fé, Senhor, para que nós possamos abrir os nossos olhos do coração, os nossos olhos da alma, os nossos olhos espirituais e ver o que o Senhor faz e o que o Senhor ainda tem por fazer. Que possamos ser tocados mesmo pelo Teu Espírito e possamos, Senhor, abrir os nossos olhos para ver a dimensão que o Senhor tem para a Tua obra e para nos usar, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Toma as nossas vidas, as nossas imperfeições nas Tuas mãos. Nos cure e nos lapide cada dia, Senhor, para que possamos ser bênção e instrumentos nas Tuas mãos, conforme o Teu querer e não conforme o nosso. Fala aos nossos corações, move cada vida, Senhor, em nome de Jesus, conforme o Teu querer e não conforme o nosso. Porque o Senhor é Deus poderoso, Deus tremendo, Deus santo, Deus maravilhoso. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, que a glória do Senhor resplandeça sobre a nossa vida, que a graça e a paz de Cristo, que excede o entendimento humano, seja conosco. Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus e a manifestação da presença do Espírito Santo esteja conosco, sempre, para nos impulsionar, para nos fazer seguir e trilhar o Seu caminho, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Trabalha o nosso olhar, trabalha, Senhor, a nossa fé, o nosso coração. Se manifeste em nós para que nós possamos ter o olhar de Cristo, o olhar, Senhor, contagiante de Jesus, do amor que excede o entendimento humano. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós temos um mimo para você, querida. Aceite, né? Em nome de Jesus, uma lembrancinha da nossa igreja, tá? Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus abençoe. Amém? Muito obrigada, Mônica. Deus abençoe, querida. Estamos sempre aqui, né? Sempre aqui. E fala para o Silas que estamos com saudade. Silas, ouve aí. Quer ficar por dentro de tudo? Amém? Pela nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar, acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.